Eu vou começar esse curso explicando por que eu coloquei esse nome de PHP Profissional. Porque eu quero mostrar para você que, independente do seu conhecimento na linguagem, você consegue criar uma estrutura profissional seguindo as melhores práticas e os melhores padrões. Eu quero tirar da sua cabeça o mito que você precisa saber muito de orientação a objetos, você precisa saber design patterns, você precisa saber Solid, você precisa ter um conhecimento profundo em interfaces, enfim. Eu vou mostrar para você que você tendo um conhecimento de PHP, quando eu falo PHP, tire o paradigma de orientação a objetos. Eu quero mostrar para você que você tendo um conhecimento legal de PHP, você sabendo trabalhar com funções, arrays, variáveis, constantes, sabendo colocar bons nomes para suas variáveis, para suas constantes, eu quero mostrar para você que com esse conhecimento você consegue criar uma estrutura profissional. Nesse projeto que eu vou criar, eu vou trabalhar com uma pitadinha, uma coisinha bem pequenininha de orientação a objetos. Mas vai ser uma coisa bem simples e bem básico. Vai ser o básico do básico da orientação a objetos. De resto, vai ser somente programação estruturada. E se você quiser ter um acesso antecipado às aulas, clique aqui embaixo da aula, clique aqui embaixo desse vídeo, no botãozinho escrito Seja Membro. Lá, você vai assinar o canal e você vai ter acesso antecipado a todas as aulas, a todos os projetos que eu colocar aqui no YouTube. Por exemplo, agora, na data de hoje, eu estou com um projeto de TypeScript já encerrado, onde os membros do canal eles vão ter acesso a todas essas aulas antecipadamente. E também agora a esse projeto, todos os membros do canal vão ter acesso antecipado a essas aulas. Assim que eu for gravando, eu vou liberando para os membros. Quem não é membro vai continuar tendo acesso às aulas, mas somente a uma aula por semana. Então clica aqui embaixo em Seja Membro, é bem baratinho. E lá já tem, na data de hoje, tem mais de 70 aulas exclusivas somente para os membros. E semanalmente eu vou colocando aulas e mais aulas para todos os membros. Então clica aqui embaixo e seja membro. Então vamos lá, vamos começar criando a estrutura básica do projeto, a estrutura de pastas do projeto. Vamos lá, veja que aqui eu tenho somente escrito PHP Pro, que é a pasta do projeto. E se eu olhar ali para o lado, é que eu tenho o projeto pronto ali do lado. Então eu tenho a minha colinha ali e vou digitando aqui para você. A primeira pasta que eu vou criar vai ser a pasta chamada Public. Sempre quando você começa a criar um projeto, você sempre cria essa pasta chamada Public. Por quê? Porque quando você colocar o seu projeto online, lá dentro do seu servidor vai ter uma pastinha chamada Public_HTML. Na maioria dos servidores tem essa pasta. Daqui que você vai fazer, você vai colocar o conteúdo desta pasta Public lá dentro da pasta Public do servidor. E dentro dessa pasta Public, você vai colocar o seu arquivo index.php. Porque quando o usuário ele entra no seu projeto, no caso, quando entra no seu site, o primeiro arquivo que vai ser carregado, que tem que ser carregado, é o index.php. Então, dentro da pasta public, vai ter o index.php e todos os meus assets, todos os meus recursos do meu site. Quando eu falo assets, entenda CSS, imagens e JavaScript. Então, eu vou criar aqui, na raiz do meu projeto, uma pasta chamada public e já vou aproveitar e colocar dentro desta pasta public um arquivo chamado index.php. Porque agora, na hora que eu iniciar o meu servidor, só vou abrir aqui o terminal, só colocar isso aqui, essa aba logo aqui no começo, eu vou iniciar o meu servidor diretamente na pasta public. Porque quando eu coloco php-s, localhost 5000, quer dizer que eu estou iniciando o meu servidor nesse endereço e nessa porta. E na hora que eu coloco -t public, quer dizer que eu quero que carregue o meu projeto a partir da pasta public, que nem foi para você. Quando o usuário ele entra no seu projeto, tem que carregar primeiro o arquivo chamado index.php. E o index.php vai estar dentro da pasta public. Então, iniciei meu servidor. Aqui na pasta public eu tenho o index.php. Eu vou criar uma coisa bem besta. Só vou colocar um echo teste. Agora eu vou abrir o meu navegador. Só vou abrir aqui rapidinho o meu navegador. Colocar o localhost 5000. Veja que apareceu o teste aqui escrito. Tá vendo aqui? Apareceu o teste escrito. Então agora,
Quando eu acessar esse localhost 5000, automaticamente ele vai carregar o arquivo index.php. Veja que eu não preciso colocar /index.php. Eu não preciso fazer isso, porque automaticamente, quando eu aponto para a pasta public aqui no meu servidor, quando eu venho aqui, só parar aqui o servidor, limpar aqui a tela. Quando eu aponto para a pasta public, eu já estou dizendo para o PHP que ele tem que carregar o arquivo index.php. Agora, dentro da pasta public também, eu vou criar uma pasta chamada assets. E dentro dessa pasta assets, eu vou criar uma pasta chamada CSS ou styles. Você coloca o nome que você quiser. E vou criar também, dentro de assets, vai ser uma pasta chamada JS ou JavaScript. E também, claro, uma pasta de imagens. Dentro de assets vai ser img ou images, claro que você vai colocar também o nome que você quiser. Por enquanto, dentro dessa pasta public vai ser somente isso, então eu já posso fechar aqui. E eu vou criar agora uma pasta chamada app. Dentro dessa pasta chamada app é que o meu sistema ele vai funcionar. Então eu vou criar dentro de app, eu vou criar uma pasta chamada classes. Lembrando que eu vou trabalhar com uma pitadinha, uma coisinha bem pequenininha de orientação a objetos. Então tem que ter uma pasta chamada classes, mas vai ser coisa bem básica, bem simples mesmo. Se você souber como instanciar uma classe e como chamar um método, você está pronto para seguir nesse projeto. Eu preciso criar também, dentro da pasta app, uma pasta chamada database, claro, para poder trabalhar com o banco de dados. Eu preciso também criar, dentro da pasta app, uma pasta chamada helpers, que vão ser basicamente onde eu vou colocar todas as minhas funções que vão fazer o sistema funcionar. Eu falei para você, eu vou trabalhar com programação estruturada com uma pitadinha de orientação a objetos. Vai ser uns 97, 98% de programação estruturada, trabalhando com funções, e uns 3, 4, 5% no máximo ali de orientação a objetos. E vou criar também dentro de app uma pasta chamada controllers. Vai ser justamente aqui que eu vou trabalhar com orientação a objetos, porque eu vou criar alguns métodos para poder trabalhar com controllers, mas não se preocupe, que nem foi para você, é coisa básica. O que mais? Eu vou também criar dentro da pasta app, uma pasta chamada router. Porque eu vou trabalhar aqui no meu projeto da seguinte maneira. Eu não vou colocar, por exemplo, se eu quiser chamar a página de login, eu não vou colocar login.php aqui. O que eu vou fazer? Eu vou chamar somente login dessa maneira. E se eu quiser, por exemplo, chamar user/UID do usuário, eu vou trabalhar dessa maneira. Então, eu vou ter que criar uma pasta chamada router. E também dentro da pasta app eu vou criar uma pasta chamada views, claro, para poder trabalhar com o HTML. Eu já vou aproveitar, parar aqui o servidor e vou iniciar o meu Composer. Então vai ser Composer init. Por que eu vou trabalhar com o Composer? Porque o Composer ele já vem com autoload. Para poder carregar as minhas funções e também carregar as classes que eu for trabalhar, eu vou trabalhar com o Composer. Então, vou colocar aqui. Mas você vai ver que eu vou carregar muitas funções e vou carregar um pouquinho só de classes para poder ajudar aqui o desenvolvimento. Gerei o composer.json, agora eu venho aqui em cima, só vou colocar uma descrição. Só vir aqui, colocar description, vai ser PHP profissional. E aqui embaixo, logo depois desse require, eu vou colocar um autoload. E nesse autoload eu vou trabalhar com files. Nesse files, aqui dentro é onde eu vou colocar a chamada de todas as minhas funções que eu vou criar dentro de database e também dentro de helpers. E já vou criar também um autoload utilizando PSR4, no caso para trabalhar com o autoload das classes. Colocar aqui app //app. Isso aqui é para trabalhar nesse namespace. Eu vou pegar as classes que estão nesta pasta chamada app. Agora eu vou entrar aqui no meu
no meu terminal, colocar composer dump-autoload, porque sempre quando você altera alguma coisa lá no autoload do composer, você tem que chamar o composer dump-autoload. Agora ele gerou aqui dentro do vendor, ele gerou um arquivo chamado autoload.php. Eu vou dar um exemplo aqui para você como que ele vai funcionar. Eu vou criar aqui dentro de helpers, eu vou criar um novo arquivo. Só ver aqui um exemplo que eu posso dar para você. Eu vou criar um arquivo de constantes, constantes.php. E aqui dentro eu vou criar uma constante, vai ser define teste. Vai ser uma coisa bem besta, bem simples, só para demonstrar para você. E aqui vai ser teste. Eu venho aqui no Composer e coloco a chamada aqui da função desse arquivo constantes. Eu vou pegar dentro da pasta app e dentro da pasta helpers eu vou pegar o constantes.php. Agora eu volto aqui no meu terminal, mando rodar novamente o Composer Dump Autoload. Eu vou iniciar o servidor novamente. Agora aqui dentro do meu index.php eu vou colocar aqui em cima, vai ser um require, onde eu vou voltar o nível para poder pegar dentro de vendor o autoload.php e vou colocar um echo nesse teste. Você vai ver que agora aqui já apareceu o teste, tá vendo? Se eu alterar aqui nas constantes, vai ser teste constantes. Você vai ver que agora aqui vai aparecer teste constantes. Veja que aqui no meu index.php eu não precisei colocar um require no arquivo constantes.php, porque o autoload aqui desse composer, aqui nesse files, ele já está fazendo o autoload de todas as funções que eu colocar aqui dentro desse array. Então essa é a estrutura base que eu vou trabalhar em cima desse projeto. E nos vemos na próxima aula.